Está ao vivo de hoje é sobre justamente a qualidade da energia elétrica. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Arthur Fernando Bonelli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Qualidade da Energia Elétrica. Arthur, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece sua presença aqui conosco para a gente iniciar nossa entrevista. Primeira coisa que eu queria te perguntar é a respeito do Congresso. Queria que você fizesse um balanço histórico dele e falasse também a importância da sociedade que você representa nesse cenário. Para mim, eu digo que é uma alegria dupla, né? Uma está representando realmente a Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia, né? E como a gente vai falar um pouquinho, apesar de ser um tema específico, acaba influenciando na vida de todo mundo, né? E um segundo ponto que o Congresso roda o Brasil todo, e o primeiro congresso, há 29 anos atrás, foi aqui em Uberlândia, na UFO, né? E a gente está voltando agora, de novo, para Uberlândia, na UFO, e a UFO é bem uma instituição de formação, né? Onde eu fiz graduação, mestrado, então é uma alegria dupla, realmente. Com certeza. Tá? E a conferência, como eu falei, ela já faz praticamente 3 décadas, né? E qual que é a função dela, né? A função dela é agregar todas as instituições que têm alguma atuação na área. Então, desde estudo de pesquisa, universidades, fabricantes de equipamentos, órgãos reguladores, né? Então, é um momento que as pessoas se encontram, discutem as melhorias, né? E até um ponto que a gente teve muita discussão no pós-pandemia. Esse evento, a gente teve uma edição online na pandemia que era realidade, né? A gente teve que ter uma separação física, né? E o online nos ajudou isso. Mas com o retorno das atividades presencial, a diretoria decidiu por bem seguir o evento no formato tradicional presencial, até porque sem isso a gente não consegue realmente juntar todas essas pessoas, todas essas entidades discutindo, né, em vários momentos, né? Normalmente você participa de um ponto específico e sai e vai fazer a tua atividade, né? E é um evento que a gente está aí com aproximadamente 200 pessoas envolvidas na áreas do Brasil inteiro. Temos até representantes do Canadá aqui, né? E é o maior evento da América Latina para a área, né? E tá uma edição muito legal e realmente com muitas discussões técnicas. Perfeito, Arthur. E quando a gente fala desse assunto, né, da qualidade da energia elétrica, como que isso funciona na prática? O que significa? Muita gente nem imagina, né, que existe essa aferição de qualidade, não é mesmo? Sim. Eu costumo falar assim, fazer um paralelo com a qualidade da água, que é um pouco mais comum para a gente, né? Então, a gente vê ali que a água, para ela estar boa para o consumo, ela tem que ser insípida, inodora, incolor, né? Ela tem que ter alguns parâmetros ali, né? A qualidade de energia é a mesma coisa. A energia que a gente recebe na nossa casa, numa indústria e tudo mais, ela tem alguns parâmetros que a gente tem que olhar para ver qual que é o nível de qualidade disso. Mas o que isso vai influenciar, né? Se a qualidade não tá boa, eu acabo tendo maior perda, ou seja, eu tenho um consumo maior dos meus equipamentos, nas minhas linhas de distribuição, eu acabo tendo, dependendo do caso, queima de componentes, tanto na indústria, quanto na residência, quanto na própria concessionária de energia, como a CEMIG aqui, que fornece energia, né? Então, realmente é um ponto que bem específico ali, mas é uma análise que acaba influenciando realmente. A gente tem bilhões de reais de perdas anuais pela má qualidade da energia. Então é algo que parece que não, mas acaba influenciando a vida de todos. Arthur, e como esse monitoramento acontece na prática, né, no dia a dia? Você já mencionou alguns problemas, né? Eu gostaria de te perguntar as soluções. Como que tudo isso é solucionado? Para monitorar, precisa de equipamentos específicos, tá? Do mesmo jeito. Em casa não é possível. É possível se eu tiver um equipamento específico, né? Então, é bem mais comum em indústria, né? Então, é o equipamento que a gente pega, liga ele, chama analisador de qualidade de energia, né? Tem diversos fabricantes internacionais e nacionais que fazem esses equipamentos,
né? E a gente popularmente na área chama de qualímetro, né? E realmente se conecta ali e ele vai registrando isso e depois a gente trabalha com esses dados para ver como é que tá. Então, é muito comum, por exemplo, realmente quem acaba... o residencial sente, mas não tanto, tá? O residencial sente muitas vezes na queima de um equipamento, né? Ele é muito... Para ele, é difícil ter essa sensibilidade. Eu tô tendo um pouco mais de consumo por conta de um problema aqui da qualidade. É muito mais quando tem a queima, que aí o que o residencial pode fazer é ir ali na tua distribuidora e pedir o ressarcimento. Ela vai fazer uma análise, ver se está de acordo. Mas a indústria realmente é muito mais afetada, e aí é muito mais comum, no caso, a indústria sofrer, e aí a gente ir atrás, fazer medições e ver as soluções. E tem equipamentos específicos também para solucionar. Tem várias formas. Tem desde, dependendo do equipamento, eu conseguir trabalhar ali no próprio equipamento para ele causar menos, a gente brinca, uma poluição na energia, né? Para ele causar menos essa poluição, né? Quanto a equipamentos específicos que são filtros mesmo. A gente chama, por exemplo, de filtros harmônicos. Da mesma forma que eu tenho um filtro para água, a gente tem um filtro também para energia que tem nas concessionárias, nas indústrias, nas subestações, nos geradores. Excelente, Arthur. Aproveitando que você mencionou a questão aí desse exemplo, né, da queima de aparelhos, eu gostaria de falar com você sobre responsabilidade. No caso aqui de Minas, é da CEMIG, não é mesmo? Sim, se você é conectado aqui em Minas na distribuidora, né, sim, a responsabilidade é da CEMIG. Diferente de um grande consumidor industrial, que aí tem outras vertentes. Mas se você é uma indústria pequena ou uma residência, teve uma queima de equipamentos, sim, é na CEMIG que você deve correr para ter o teu ressarcimento. Excelente, Arthur. Agora eu te convido a assistir um material, porque falando em CEMIG, com a chegada do frio, a companhia divulgou dicas para economizar energia. Com a queda de temperatura percebida pela população de Minas Gerais nos últimos dias, a utilização de equipamentos de aquecimento tende a ser maior. Com isso, a conta de energia pode vir com um preço mais salgado. O que as pessoas podem fazer para diminuir isso? É a utilização consciente dos equipamentos de modo geral. O chuveiro elétrico, né, o equipamento que provavelmente é o maior consumidor de energia na residência, ele tende a ser utilizado por um tempo maior e com a temperatura também maior. Então a ideia é utilizar por menos tempo e, se for possível, na temperatura mais amena, né, morno ou verão, por exemplo. Outros equipamentos de aquecimento, do tipo aquecedor de ambiente, secadores de cabelo, também devem ser utilizados com a duração, né, o prazo de utilização menor. Os dias no inverno também são menores, né? Então a tendência da utilização da iluminação artificial ela é maior. Então a substituição de lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes compactas ou mesmo fluorescentes tubulares por lâmpadas LED é essencial para a diminuição desse consumo. Um outro equipamento que também consome bastante energia em casa é a geladeira, que deve ser verificado o estado das borrachas da mesma e ajustado o seu termostato para temperaturas mais amenas, evitando o abre e fecha da geladeira pelas pessoas. E Minas Gerais mantém a liderança nacional na geração de energia solar por meio de iniciativas do governo de Minas. O nosso estado acabou de bater a marca de 12 gigawatts de capacidade de produção de energia solar. Um marco que consolida Minas ainda mais como líder nacional nesse setor e nos coloca à frente de mais de 200 países. Essa ampliação significa que passamos a produzir 85% da capacidade da usina hidroelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo. Além disso, juntas as usinas de energia solar do estado agora respondem por 40% de toda a produção nacional. Só chegamos a esses resultados porque nos preocupamos com os investimentos sustentáveis. Com o programa Sol de Minas, lançado no início da minha gestão,
atraímos muitas empresas do setor para o estado. E hoje tenho orgulho em dizer que toda cidade mineira tem pelo menos uma unidade de geração de energia solar. Arthur, e quando a gente fala ali da questão da qualidade, né, envolvendo o que a gente acabou de assistir ali, né, que Minas está liderando esse ranking de produção de energia solar. Energia solar também tem aferição de qualidade. Sim, isso é bem importante, né? O Brasil, né, como a gente viu naquela matéria anterior ali, falando da conferência, é um país privilegiado porque a gente tem condições muito boas de geração de energia a partir de fontes renováveis, grandes hidrelétricas, a eólica, solar. Então, isso é algo muito bom para o nosso país. Só que, assim, a eólica e a solar, a gente tem uma característica que é muito importante, que a gente não consegue controlar o vento nem o sol, né? Então, pensar, mas o sol é mais previsível. Nem tanto, porque de repente chegou uma nuvem, né? Então, o que acontece? A gente precisa de equipamentos específicos para compatibilizar essa energia gerada, que não, fonte primária dela, né, que é o vento e o sol, não é controlável. A gente precisa compatibilizar ela com um padrão mínimo de qualidade para conectar na rede, né? E isso tudo acaba realmente afetando bastante. Para vocês terem noção, atualmente, se eu juntar as eólicas e as solares, né, a gente tem em torno de 39% de toda a matriz energética brasileira, ou seja, mais de um terço é desse tipo de energia, que usa equipamentos específicos, que consegue compatibilizar, mas também acaba causando alguns efeitos colaterais, né? E dentre esses efeitos colaterais, eles acabam causando alguns ruídos, algumas poluições, alguns problemas ali. E realmente, principalmente para as grandes plantas, igual aqui no norte de Minas, tem muitas plantas de tamanhos bem grandes mesmo, vários campos de futebol, né? A gente tem que efetivamente fazer medições com aqueles equipamentos específicos, fazer estudo do impacto global na rede e até para elas conseguirem toda a licença. E muitas vezes instalar os tais filtros para realmente estar no padrão aceitável de qualidade. Excelente, Arthur. Muito bem explicado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo.